Os 12 apóstolos, homens comuns que deixaram tudo para seguir Jesus, testemunharam milagres, ouviram as palavras mais profundas de amor e verdade e viram o próprio Cristo ressuscitar dos mortos. Mas você já parou para pensar o que aconteceu com eles depois? A maioria de nós conhece suas histórias enquanto eles caminhavam ao lado de Jesus, mas e após a ascensão de Cristo? O destino desses homens foi marcado por desafios inimagináveis, mas também por fé inabalável. Assista até o final que ele irá te surpreender. Cada um dos apóstolos teve um final diferente, mas quase todos enfrentaram a morte de forma trágica, mantendo sua fé até o último suspiro. Eles sabiam dos perigos e das perseguições que enfrentariam, mas estavam prontos para sacrificar tudo pela verdade de Cristo. Vamos começar com Pedro, um dos líderes mais notáveis entre os apóstolos, aquele que andou sobre as águas e negou a Jesus 3 vezes, mas que depois foi restaurado por ele. Pedro foi a Roma, onde se dedicou a espalhar o evangelho, e após anos de pregação, foi preso e sentenciado à morte. Pedro, em um ato de humildade profunda, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então Tiago, o filho de Zebedeu, que foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, enfrentou a morte em Jerusalém. Ele foi decapitado a mando do rei Herodes, tornando-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Esse ato violento marcou o início de uma longa perseguição contra aqueles que pregavam o nome de Cristo. João, o discípulo amado, teve um destino diferente. Embora tenha sido perseguido e preso diversas vezes, João sobreviveu a tentativas de execução, incluindo ser jogado em uma caldeira de óleo fervente. Milagrosamente, ele saiu ileso. Em vez de desistir de sua fé, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde teve visões profundas que resultaram no livro de Apocalipse. João é o único apóstolo que morreu de causas naturais, mas mesmo assim, sua vida foi marcada pelo sofrimento e dedicação total ao Evangelho. E Tiago, o irmão de Jesus, ele inicialmente duvidou de Cristo, mas após a ressurreição, tornou-se um líder da igreja em Jerusalém. Sua fé era tão inabalável que ele foi martirizado por apedrejamento, resistindo até o último momento, proclamando sua fé e amor por Jesus. Temos também André, irmão de Pedro. Ele pregou o evangelho em várias regiões, chegando até a Grécia. Por sua fé inabalável, foi condenado à crucificação em uma cruz em forma de X. Ele permaneceu pendurado por 2 dias, pregando para todos que passavam, usando seus últimos momentos para falar de Jesus, até seu último suspiro. Filipe também teve um destino trágico. Depois de anos pregando o evangelho em várias regiões, ele foi capturado na Frígia, onde enfureceu os líderes locais por converter muitos ao cristianismo. Ele foi amarrado e crucificado de cabeça para baixo. Mas mesmo durante sua execução, Filipe continuou a proclamar o nome de Cristo, recusando-se a negar sua fé. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, levou o evangelho até a Índia e Armênia, onde enfrentou forte oposição. Ele foi capturado, torturado de forma brutal e, segundo relatos, morreu esfolado vivo por causa de sua fé. Bartolomeu sabia o custo de seguir a Cristo, mas escolheu enfrentar tudo, certo de que havia uma recompensa eterna. Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou a palavra de Deus na Etiópia e na Pérsia, onde enfrentou perseguição intensa. Ele foi martirizado por apedrejamento, permanecendo fiel até o último instante, cumprindo sua missão de levar a mensagem de Jesus às nações. Tomé, o discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus, até vê-lo com seus próprios olhos, tornou-se um missionário fervoroso. Ele viajou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs. No entanto, suas pregações irritaram os líderes locais, que o atacaram e o executaram com lanças. Tomé morreu proclamando o Senhor, mantendo firme sua fé, mesmo nas adversidades mais severas. Seguindo com Tiago, filho de Alfeu,
Pouco se sabe sobre sua vida, mas a tradição conta que ele foi martirizado por apedrejamento após pregar fervorosamente em Jerusalém. Ele é lembrado pela firmeza com que sustentou a fé e enfrentou a morte, não permitindo que a perseguição apagasse sua dedicação a Cristo. Outro exemplo de coragem foi Simão, o Zelote. Ele viajou para a Pérsia, onde se dedicou a compartilhar o Evangelho em um ambiente hostil. Ali, enfrentou a condenação por crucificação ao lado de Judas Tadeu, o que mostra a força de seu compromisso. Ambos foram martirizados, mas sua fé não vacilou, mesmo quando confrontados com uma morte dolorosa. Já Judas Tadeu, além de ser executado junto a Simão, foi conhecido por sua dedicação em divulgar o Evangelho em regiões da Mesopotâmia. Ele também enfrentou intensa perseguição, mas manteve sua missão até o fim. Suas últimas palavras, segundo algumas tradições, foram orações de perdão e pedidos pela salvação dos seus algozes, refletindo o amor ao próximo que Jesus ensinou. E finalmente Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes. Ele se dedicou a pregar o Evangelho nas terras hoje conhecidas como Geórgia e Macedônia. Por sua fé, também foi capturado e martirizado. Apesar dos riscos, Matias assumiu seu chamado e se entregou completamente, permanecendo fiel até o último momento. Ao olhar para o destino dos apóstolos, vemos uma fé inabalável que desafia qualquer lógica humana. Esses homens enfrentaram o que muitos de nós jamais poderíamos imaginar: prisões, torturas e execuções brutais. Eles sabiam que seguir a Cristo não os levaria à glória terrena, mas aceitaram o chamado com coragem e determinação, confiantes na promessa de uma vida eterna ao lado de Deus. Esse é o poder da verdadeira fé, um compromisso que ultrapassa o medo e as dores deste mundo. Cada apóstolo foi uma testemunha viva da transformação que Jesus operou em suas vidas. Homens comuns, mas com uma missão extraordinária. Eles provam que a fé cristã não é uma jornada fácil, mas uma que exige sacrifício, perseverança e entrega completa a Deus. E que lição podemos tirar disso? Em meio às dificuldades que enfrentamos, lembremo-nos de que esses homens abriram o caminho para que hoje tivéssemos acesso ao Evangelho. Que seu exemplo nos inspire a viver com mais coragem e dedicação, lembrando que as recompensas deste mundo são passageiras, mas a promessa de Deus é eterna. Se os apóstolos, com todas as adversidades, se mantiveram firmes até o fim, o que nos impede de fazer o mesmo? A história deles é um chamado para renovarmos nossa fé e fortalecer nossa caminhada com Cristo. Afinal, o mesmo poder que guiou os apóstolos está disponível para nós hoje. A pergunta é: estamos dispostos a segui-lo com a mesma fidelidade?